são todos os itens do IPCA, e é o peso que eles aparecem aqui no Brasil e na região metropolitana de Porto Alegre, o peso no IPCA, e o peso no índice que eu criei é baseado no IPCA, é só eles para somar todos as 100, então é eles, cada um dividido pela soma deles. São vários itens, mas tem esses aqui são os que pesam mais 5%, que eu vou mostrar depois a variação deles, porque os outros são menos de 5%, tem pouco peso. Então o que mais conta aqui é combustível, gasolina é 37%, varia um pouco de Porto Alegre para o Brasil, por exemplo, aqui em Porto Alegre se usa menos álcool, então álcool, mas em geral o principal é combustível, principalmente a gasolina, o preço do carro, que aqui está separado em preço o carro novo, carro usado e moto, principalmente o carro novo, e os outros itens que têm peso acima de 5% é o emplacamento de licença, conserto, e automóvel usado, que eu já falei. Então essa é a variação desde 94. A análise do artigo eu foquei em 94, porque tinha algumas informações que eu não tinha antes, e também olhar preço antes de 94 é uma confusão, porque inflação, às vezes, pegar o mês ou o mês seguinte, dependendo do dia que foi feita a coleta, a análise está cada mais de a partir de 94. Então, o que mais caiu foi o emplacamento de licença, que mostra mais uma vez o incentivo do setor público ao carro. O automóvel novo e o automóvel usado, essas duas linhas aqui, também elas caem todo o período. A moto não botei que tem um mês pequeno, mas é o mesmo comportamento. Então isso já mostra, isso é que acaba dando a tendência para isso. Em todo o período caiu o preço do carro no ano. E eu acho que até o Rodrigo vai falar depois, entende mais assunto, pode dar mais explicações do que caiu tanto. Mas assim, alguns fatores que a gente pode pensar nesse período a partir de 94. O primeiro é aquela criação do carro popular, que tinha sido em 93, a redução, então não pega tanto aqui, mas ainda mostra. Os primeiros ainda pegam essa tendência. Teve uma abertura comercial no Brasil nos anos 90. Também entrou carro importado, reduziu. Teve uma reestruturação produtiva nas fábricas. E tem também aqui muita isenção de imposto. Então, em geral, as fábricas que foram criadas têm isenção de ICMS pela guerra fiscal, IPU diversas vezes o governo reduz. Então, são vários fatores que fizeram que o carro reduzisse o preço. O conserto do automóvel, dá para ver que teve um pequeno crescimento logo depois no real, ficou estável depois entre 2006 e 2010. Foram dois períodos que teve crescimento do serviço geral, porque os salários subiram, então é normal, mas o peso não é tão grande. E a gasolina, que é assim azul em cima, que, vamos dizer ali, quando teve a crise, desvalorizou o dólar, subiu bastante, e depois segurou. E aqui eu até fiz um outro para focar mais aqui na gasolina, para comparar com o diesel, que tem muito a ver com uma política de preço da Petrobras. Isso aqui é dados do IGP, não é do IPCA, porque o IPCA só começou a calcular o diesel a partir dos anos 2000, mas eu queria mostrar o impacto que teve a partir de 99, que teve duas coisas ali. Primeiro, uma crise no Brasil que desvalorizou o real, e ao mesmo tempo o preço do petróleo em dólar estava subindo. Então o petróleo em real subiu muito ali, de 99 até 2001. E até então estava parecida a variação da gasolina e do diesel. Até que teve uma decisão política da Petrobras de segurar o preço da gasolina e deixar aumentar o diesel. E é uma coisa assim, tem a ver com vários fatores. Um deles é que tinha acabado o monopólio da Petrobras em 97, com a lei do petróleo. Então a Petrobras ela tinha um lucro maior com a gasolina do que tinha com o diesel. E bom, agora a gente está com o governo que reduz essa diferença. E também uma política de segurar a inflação. Depois, em vários momentos, a gasolina tem um impacto grande e tem uma questão de popularidade também. Cada vez que o governo aumenta o preço da gasolina tem reclama. Então vocês verem que no primeiro momento o choque foi para os dois, depois foi para o diesel e segurou a gasolina. O custo deles não muda muito. A variação, o principal custo dos dois é o preço do petróleo, então não teria por que ser diferente. Então foi uma decisão da Petrobras, não, porque a gente pode lucrar mais um ou no outro, qual vai ter o menor impacto. Bom, e o diesel é um dos principais gastos do ônibus. Então isso depois vai chegar na parte do ônibus, vai ser um dos motivos que aumentou o preço do ônibus, foi essa política da Petrobras. Bom, agora o ônibus que eu vou me deter mais, que tem mais informações, né? Por que subiu tanto? Então, primeiro, um pouco de situação internacional. Isso aqui são todas as regiões metropolitanas da Europa e como é que é composto, como é que se cobra o custo da tarifa de transporte público. Azul é a tarifa, o verde é o subsídio público e o vermelho são outras fontes. Aqui no Brasil não tem subsídio, tirando algumas poucas cidades. São Paulo tem algum subsídio, mas é pouco. Rio por algumas extensões a Prefeitura Banco, mas o resto não tem. Todo o custo do sistema é pago com a tarifa. Então, na Europa,
48% do custo está coberto pela tarifa. Aqui é 100%. Então, assim, é um problema. Mas é uma coisa da Europa. Não é na Europa. Toda a América Latina tem subsídio. Tem um estudo, que agora eu esqueci o nome do autor, mas que eu cito aí no artigo, que ele pegou a média da tarifa de ônibus nas grandes cidades brasileiras e nas grandes cidades do resto da América Latina. A média do resto da América Latina, só em cidades grandes, não será acima de 1 milhão de habitantes, a quantos que ele usou, a média do resto da América Latina era 1/3 da nossa tarifa. Buenos Aires, por exemplo, que eu conheço mais, que eu já morei lá, em 2013, 76% da passagem era coberta por subsídios do governo federal. Agora o Macri reduziu um pouco os subsídios da passagem aumentada, mas continua tendo. Então, a Argentina não é tão mais envolvida que a gente assim. Eles conseguiram bancar 76% da passagem de subsídios e toda a América Latina faz. Então, é uma tendência mundial ter subsídio, por aqueles problemas que eu apresentei antes. Tem ganhos de incentivar as pessoas a andarem de transporte público. As pessoas trocam para o carro, então acaba gerando muito mais custos depois para o governo, então vale a pena subsidiar. Mas aqui no Brasil a política não pode subsidiar, que imagino. Isso vai ser uma intervenção do Estado no sistema, porque intervenção do Estado para subsidiar transporte individual ninguém acha estranho. Mas intervenção do Estado para subsidiar transporte público parece que é um escândalo. Como não tem subsídio, a tarifa é calculada desse jeito. Em geral, quase todas as cidades adotam a metodologia do JPOT, que era um órgão do governo federal de política de transportes, foi nos anos 90, e eles tinham uma metodologia de cálculo de tarifa que até hoje a maior parte das cidades usam com alguma adaptação ou outra. Eles têm uma planilha básica que a partir de vários coeficientes, por exemplo, coeficiente de consumo de combustível, coeficiente de uso de mão de obra, e os valores, o salário, o preço do diesel, o preço do pneu, joga os coeficientes, os valores nessa planilha e consegue calcular um custo por quilômetro. Esse custo por quilômetro é dividido pelo IPK, que é o índice de passageiros equivalentes por quilômetro, e chega na tarifa. Então, ou seja, é tudo por quilômetro, o custo é por quilômetro e o índice é passageiros por quilômetro. Então, na verdade, divide o custo total do sistema de transportes pelos passageiros equivalentes. E o que são os passageiros equivalentes? É mais ou menos passageiro pagante. A diferença é, por exemplo, se for alguém que compra um vale de transporte e paga menor dinheiro, ele conta com um passageiro equivalente. Um idoso que é isento conta como isento. O estudante paga meia, ele conta como 0,5 equivalente, 0,5 isento. Quem faz a integração com 3 URB tem 10% de desconto, ele conta como 0,9 equivalente, 0,1 isento. Então, tu divide entre todo mundo que paga a conta, o estudante meio, é isso que é um passageiro equivalente. Bom, então para aumentar a passagem pode acontecer duas coisas, pode ser que o custo esteja subindo ou que tenha menos gente andando de ônibus. Qualquer um desses fatores vai fazer aumentar a passagem. Então vamos primeiro para o custo. Isso aqui são os 3 principais itens que geram do custo do ônibus, que é o diesel, o salário do motorista e o preço do ônibus. E que eu peguei são dados da planilha do DPTC de cada ano desde 94, qual foi o valor que foi usado para calcular a tarifa, já descontado a inflação também pelo IPCA. E em azul está a tarifa. Daqui, nesses 22 anos, a tarifa subiu 102% e todos os itens subiram abaixo disso. Bom, deveria pensar, a tarifa subiu uma média dos preços dos insumos, mas não só subiu média, não foi a inflação da média, foi acima de todos os insumos. Então a gente não consegue explicar o preço da tarifa pelo aumento dos insumos. Mas aqui é o custo por quilômetro, que daí já subiu um pouco. Você vê que sobe até 2012, 2013, 2014 despenca e volta a subir depois. Isso que passar os dois gráficos é que tem alguma relação, mas não tanta entre as duas. Ou seja, tu mudar o preço dos insumos, principalmente nos últimos anos, não é a mudança do preço dos insumos que faz mudar o custo por quilômetro. E daí que a gente entra na parte mais complicada e que ninguém fala na cidade, e também parece ser proibido falar, que é a forma calculada da tarifa. Porque eles usam a metodologia do JPOT, mas todo ano tem algumas pequenas mudanças na planilha que ninguém explica, que surgem umas regras meio obscuras que as pessoas não entendem, e às vezes com o mesmo, os preços, os valores dos insumos continuam os mesmos, e o custo por quilômetro aumenta, ou diminui. Então, vou pegar aqui de 2012 para 2013, os insumos praticamente não mudaram nada, e o custo por quilômetro despencou.
Daí depois, aqui nos últimos 2 anos, vai pegar no último ano, o diesel caiu, o preço do ônibus caiu, e o salário aumentou, mas muito pouco, e mesmo assim o custo por quilômetro aumentou. Então como é que assim, o preço dos insumos está caindo? Primeiro teve um período que caiu o custo sem mudar os preços, depois os preços caem, mas o custo sobe. Daí que eu poderia ficar algumas horas falando, mas eu vou citar só algumas principais mudanças nas 3 mudanças que tiveram. A primeira ali em 2013 e 2014, que foram os anos das conhecidas jornadas de julho. O que eu estou tentando mostrar aqui é que o custo por quilômetro ele tem uma mudança muito mais por pressão política do que pelos insumos mesmo, apesar de ser teoricamente uma tarifa calculada tecnicamente. Na prática não é. Então o que acontece? Aquele ano teve toda essa pressão das ruas, e uma coisa que eu botei aqui, que às vezes as pessoas esquecem de falar, que eu acho que teve uma relevância, é que foi o único ano que as passagens aumentaram em janeiro e fevereiro. No Brasil todo, todas as capitais sempre aumentavam em janeiro e fevereiro. Esse ano não foi, porque teve uma pressão do governo federal, chegou em janeiro, a meta, o IPCA ia ficar acumulado em 12 meses, ia passar do teto da meta, e o governo tentou segurar isso com os preços controlados e teve uma certa pressão nas prefeituras para segurar o reajuste das passagens de ônibus no Brasil todo. Isso fez com que o reajuste não tivesse sido nas férias, tivesse sido na maior parte das cidades ali por abril, maio. E fez as pessoas discutirem, que as pessoas não discutiam isso. Estavam de férias, voltavam mais alto, e gerou uma discussão. Eu acho que é uma das coisas que ajudou as pessoas a se preocupar com esse assunto. Então, atrasou, inclusive, aqui em Porto Alegre, e nessa discussão toda que teve, tiveram algumas novidades. Uma delas é que o Tribunal de Contas decidiu pegar, foi a primeira vez que alguém pegou, olhou ponto a ponto, alguém que não fazia parte do sistema, que não era da prefeitura, das empresas. E o Tribunal de Contas mostrou várias irregularidades, mandou mudar várias coisas. Uma delas, que é que eu botei aqui, é da frota reserva, que antes tem a frota que está operando todos os dias, precisa de um número de ônibus para andar, só que às vezes o ônibus estraga, tem algum problema, tem que ter alguns ônibus reserva. E as empresas colocavam isso como se o custo não fosse a mesma coisa, ele estivesse parado, estivesse andando. Mudou toda a forma como calcular a frota pela frota reserva, teve outras mudanças que o Tribunal de Contas fez. Com a pressão das pessoas da rua, teve uma redução de ISS, de PIS/COFINS, que não é um grande peso na passagem, mas já é alguma coisa. E não sei muito bem porquê, porque também não teve nenhuma justificativa técnica, eu sei porquê, porque é uma questão política, porque as pessoas estavam nas ruas. Foi reduzido o coeficiente de consumo de combustível de todos os ônibus. Se estimou que os ônibus estavam gastando menos combustíveis. Depois vamos mostrar um pouco mais ali. Em 2015, bom, teve 2013, 2014, veio uma pressão das empresas para aumentar de novo, não tinha tanta pressão popular para não aumentar. E daí acho importante mostrar o calendário, para ver como é que foi feito. Dia 13 de fevereiro, isso foi tudo na semana antes do carnaval. Dia 13 de fevereiro, as empresas entraram com o pedido de reajuste. Dia 5, o Fortunati lançou um decreto mudando as regras de cálculo. Daí dia 9, fez um decreto mudando de novo as regras de cálculo, e dia 10 de manhã foi anunciada a tarifa. Ou seja, enquanto eles estavam calculando, mudaram no meio do cálculo, mudaram 2 vezes a forma de cálculo. Ou seja, na verdade foi mudando para chegar no preço que se queria. Porque não vai dizer que dia 9 de tarde saiu a nova regra e dia 10 de manhã, se foi publicado, eles calcularam isso aqui de noite. Não foi. E quais são as principais mudanças desse decreto? Bom, mudou-lhe o fator de utilização dos fiscais e o coeficiente de despesas não operacionais, mas isso tem um preço pequeno, no momento todo diminuiu, não muda muito. A vida útil do pneu, que antes estimava que o pneu durava 228 mil km, baixou para 168 mil km nos mesmos pneus. A IPTC diz que antes tinham feito cálculo errado, né? Toda vez que muda alguma coisa, não é que antes a gente tinha estimado errado. E pode ser assim, eu não entendo, não sei engenheiro, não entendo nada de pneu, nada de consumo de diesel, eu não tenho ideia de qual é o valor certo. O que eu acho estranho é que todo ano muda essas variáveis, às vezes para mais, às vezes para menos, então não pode ser técnico, não é possível que o mesmo pneu, o mesmo ônibus, cada ano tenha um valor completamente diferente. E dependendo do ano, a pressão política mais de um lado para o outro, e esse coeficiente muda para um lado para o outro. Então, na verdade, qual é o valor certo eu não tenho a mínima ideia, precisaria um engenheiro de transporte para falar. Mas o que dá para ver, sem entender do assunto, é que a pressão política determina muito mais isso do que os estudos técnicos. O consumo de combustível também mudou, dessa vez para mais. E antes, o preço do diesel era usado a pesquisa da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Toda semana a ANP faz uma pesquisa no Brasil todo e divulga por município, por estado, qual o preço dos combustíveis. Nos postos de gasolina nas distribuidoras, eles divulgam um preço mínimo, o preço máximo e o preço médio.
E aí pegava um preço de combustível da ANP do mês anterior, que já tinham divulgado a média do mês, pegava do mês anterior. Essa vez, uma semana antes, a Petrobras tinha aumentado o preço dos combustíveis. E as empresas reclamaram, vou pegar o do mês anterior. Mas desde lá, então vamos pegar da semana passada. Poderiam ter esperado, mas 2 dias teria saído a preço da ANP da semana anterior. Eles falaram, como não tem preço da ANP, a gente quer pegar já com reajuste, as empresas vão apresentar. Bom, 2 dias depois saiu o preço da ANP. Em verde aqui é o mínimo que a ANP achou nas distribuidoras de Porto Alegre, em roxo é o máximo, e em vermelho é a média que a ANP achou. Isso não é tipo uma recomendação do PEI, vocês foram lá nas distribuidoras, quanto vocês vendem o diesel? É o valor que estava sendo praticado. Todas as empresas apresentaram uma nota fiscal com valor acima, a Carriçori representou perto da média, mas ainda um pouco acima, todas acima da média, e várias empresas apresentaram acima do máximo. Ou seja, a ANP vai lá nas distribuidoras, vê que a distribuidora mais cara da cidade vende um diesel a um determinado preço, e as empresas apresentam uma nota fiscal dizendo que compraram 30 centavos acima. E isso foi aceito. Então, só voltando aquele primeiro gráfico que eu botei lá do preço dos insumos, é isso aqui. Então, todo aquele aumento de diesel que teve, que foi o que subiu o perto da tarifa, é um aumento baseado nisso, não no preço real do diesel. Dos coeficientes de consumo. De 2004 a 2013, todo ano eles usavam os mesmos. O que acontece? Entre 2013 e 2014, na verdade, no meio ainda de 2013, que mudou algumas vezes em 2013,